apresentando o painel 5 com o tema Permissionários, como a metrologia legal impacta no seu negócio. Eu convido como moderador deste painel o senhor Luciano da Silva Esteves, coordenador do Subcomitê de Permissionários REMESP da Toledo do Brasil. Já apresentando, o Luciano é engenheiro eletricista formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Há 15 anos, possui experiência em metrologia de massa e qualidade. Há 11 anos, atua na área de gestão de equipes e serviços e atualmente exerce a função de supervisor de laboratório de calibração, no qual é acreditado pela SEGECRE na Toledo do Brasil. E também é membro do Conselho Fiscal da REMESP. Muito bem-vindo, Luciano, mas antes de passar a palavra para a sua apresentação, cujo tema será a introdução dos trabalhos e resultados do subcomitê, contextualização, eu convido ao palco como debatedores o senhor Rogério de Gasperi, diretor da FIP, convido o senhor Anderson Fernandes de Souza, diretor fundador da Pesolab Comércio e Serviços Metrológicos Limitada. Convido o senhor Adriano da Silva Andrade, CEO da Biomeditec. E para finalizar, o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor de Metrologia Legal de Mel e Metro. Bom, Luciano, fiquem à vontade, bem-vindos, podem se sentar. Luciano, a palavra é sua. Adriano, bem-vindo. Desculpem a alteração, mas a organização pediu. Então vamos lá, Luciana, a palavra é sua para a sua primeira apresentação e depois eu apresento o currículo dos demais. Boa tarde a todos. Queria agradecer à REMESP por mais um ano, poder estar aqui nesse painel, um painel tão importante de permissionários, né? Enfatizar que a gente tem um grupo formado, um subcomitê formado, um subcomitê do Comitê de Metrologia Legal, onde a gente discute as dificuldades, né, e pontos de melhoria, ações, né, nessa questão que fala sobre a atuação das oficinas permissionárias, né. Então, nesse grupo, pessoal, a gente é um grupo bastante rico de experiência, né. Então, nesse grupo a gente não tem só os permissionários, mas também tem a participação da rede, né, principalmente o IPEM São Paulo aqui. Em um dos cafés eu conversei com o Arthur e enfatizei para ele também para trazer o pessoal da rede, né, não só aqui de São Paulo, que a gente tem uma participação muito boa, mas também dos outros estados, para a gente enriquecer mais ainda e fortalecer o grupo, né. Desde já fica o meu convite para quem é permissionário, gostaria de participar das discussões, né, entre em contato com a gente, que a gente coloca no grupo para manter para fortalecer ainda mais o grupo, tá? Só contextualizando, né, nesse grupo a gente sabe o quanto é difícil para a permissionária para parar um dia, ou que sejam 2 horas, para uma reunião, para a gente discutir alguns temas, né? O tema principal aqui, que eu acho que é principalmente a portaria 457, né, de 2021, antiga 65, de
2015, e aí foi que nem o Marcelo falou, ela só mudou só para a gente perder aí a contextualização dos números, né? E desde então a gente vem discutindo essa questão da revisão da portaria 457, antiga 65, no grupo, né? Tá na agenda regulatória do Inmetro para a revisão desse regulamento. Foi feita a análise de impacto regulatório, que ainda tá no forno, né? Ainda está ali no forninho, que o grupo contribuiu bastante, né? Agradeço aqui a Ana por ter chamado a gente, por ter pegado ali o grupo e participado com a gente, compartilhado com a gente algumas informações, e a gente pôde contribuir com uma revisão, com a análise do impacto regulatório. Tá? E desde então a gente está um pouco ansioso aí para a evolução desse trabalho. Uma questão que pega bastante, que eu acho que é comum para todas as permissionárias, é a questão da capacitação técnica. E quando eu digo capacitação técnica, não é o saber consertar o equipamento. Eu acho que nesse aspecto, técnico-eletrônica, engenharia, isso daí cada permissionária tem a sua responsabilidade, tem a sua capacitação. Mas quando a gente fala em capacitação, a gente fala também na capacitação metrológica, o entendimento das portarias, o entendimento da portaria 157, no caso de balança aqui, né? Que pega para mim, pega para o Fernandes também. Esse subcomitê, ele tem bastante gente da grandeza massa, né? Da parte de balança, e nas outras edições do Metro Legal, a gente tinha bastante de balança, e agora a gente está tentando trazer também o pessoal de outros instrumentos. Tá? Então aqui a gente tem representando a parte de taxímetro o Rogério e o Adriano na parte de esfigmo. Eu só vou falar esfigmo porque eu não consigo falar o resto da palavra da pessoa. E então, assim, quanto mais outros instrumentos, outras grandezas também são bem-vindos, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra, não sei quem quer falar primeiro, começar com o Rogério. Eu estou confundindo o Rogério com o Adriano. Fala um pouquinho, Rogério, como que essa parte de permissionários, né, no caso de taxímetros, né, impacta para vocês no negócio. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar primeiramente os colegas de bancada e toda a equipe da EMESP, na figura do nosso presidente Celso Caranello. Muito obrigado e parabéns pelo evento, mais uma vez. Eu faço parte da mesa diretora também da Abrabem e do Cibapem, então gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar e agradecer o meu presidente ali, o Amarante. Obrigado, viu, presidente, pela oportunidade de nos dar esse espaço aqui também para os taxímetros, para os cronotacógrafos, e parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem conduzindo à frente das instituições. Meus parabéns, muito obrigado. Meu nome é Rogério de Gasperi, eu faço parte da diretoria da FIP. E antes de entrar no aspecto da permissionária, que é importante, eu gostaria só de contextualizar. A FIP nasceu em 1969, quem fundou foi meu avô, e ela nasceu como uma oficina permissionária de taxímetros. Então, nós acabamos nos tornando fabricantes de instrumentos de taxímetros nos anos 90, de crono nos anos 2000, muito por conta da experiência que nós tínhamos de campo como oficina permissionária. E quando eu recebi o convite para falar desse painel, eu fiquei pensando como contribuir com esse debate e tudo mais. A gente fala muito de instrumentos aqui, mas eu só queria aproveitar o gancho para falar um pouco dos meus clientes. Meus clientes, nesse caso, falam um pouco de taxímetro, né? Meus clientes são os táxis, né? São os taxistas.
E aproveitar a oportunidade também para falar que enquanto houver um taxímetro, haverá um táxi, né? E o táxi ele não existe sem o taxímetro. E por incrível que pareça, todo o preço de um transporte individual de passageiros, seja ele um táxi ou seja ele um aplicativo de transporte, ele é baseado num taxímetro, numa tarifa de uma cidade. Então, o aplicativo de transporte que todo mundo pega, ele é baseado no instrumento que foi homologado e aferido, né? Então, se não houver um taxímetro, eu nem imagino o que pode acontecer com o transporte de aplicativo. O táxi ele é regulamentado pelas prefeituras, ele é controlado por um sistema de metrologia legal, e ele tem um nível muito alto de exigência para se tornar um taxista, né? Então, nesse contexto, eu fiquei pensando muito, porque como que a metrologia legal impacta no meu negócio? Impacta no meu negócio absurdamente, mas no meu negócio, e principalmente no negócio dos taxistas, por exemplo, né? A metrologia legal, ela regula todo esse ecossistema. E de quebra, acaba também, mesmo sem querer, regulando os aplicativos de transporte que não usam taxímetro. Só queria deixar esse dado aqui interessante para a gente pensar. Voltando ao assunto de oficinas permissionárias, a gente precisa falar do mundo real, né? Então, falando aqui do mundo real, as oficinas permissionárias de taxímetro, elas possuem uma realidade muito diferente, né? Você tem as oficinas que ficam nos grandes centros e você tem as oficinas que ficam fora desses grandes centros. E a realidade dessas oficinas é muito complexa. A viabilidade econômica de uma oficina fora de um grande centro comercial, fora de grandes cidades, ela não tem capacidade financeira de depender somente do instrumento taxímetro para sobreviver. Então, o instrumento taxímetro ele acaba sendo um instrumento que ela agrega ao portfólio de produtos. E com isso, talvez, se tivermos uma regulação complexa para esse tipo de instrumento, fica um pouco mais difícil para essas empresas se adequarem. A realidade de uma empresa, de um permissionário que fica dentro de um grande centro é totalmente diferente. Eu vejo que tem capacidade técnica e viabilidade econômica, né? Porém, no meu ponto de vista, nós não podemos nos balizar tecnicamente por baixo, né? Então, acho que tem que ter um meio termo nesse sentido. E nesse aspecto, eu acho que, como o Luciano falou, como o Marcelo falou mais aqui no outro painel, como o Eduardo falou no caso dos cronotacógrafos, deve ser dado mais importância à qualificação técnica dessas oficinas permissionárias. E de que forma fazer isso? A indústria pode ajudar, o Inmetro pode ajudar, mas deve ser dada uma maior importância à qualificação técnica metrológica dessas empresas, né? E qual seria o intuito final disso, né? O Eduardo colocou muito bem no outro painel. O Crono é um case de sucesso no Brasil. E ele tem muita similaridade com o taxímetro. É lógico que o taxímetro é um instrumento que ele tem a sua particularidade. As oficinas permissionárias de taxímetro têm as suas particularidades. Tem um longo caminho a ser percorrido, mas eu acho que esse é o caminho a ser percorrido no caso das oficinas permissionárias de taxímetro. Eu acho que há muita similaridade e há uma viabilidade em fazer algo como foi feito com os cronos, né? Foi um case muito bom que deve ser seguido até por outros instrumentos, mas no caso do taxímetro é uma grande similaridade. As dores que eu tenho como permissionário, e eu acho que foi num bate-papo ali que eu tive, e eu tenho que colocar isso aqui porque é um problema, acho que o Marcelo falou também, é o PSE. Assim, é um problema a gente ter redundância de inserção de dados no sistema, que a gente sabe que a gente tem um programa de guia de serviço, com uma API ou um bloco você joga lá e você consegue colocar essas informações. E eu falo isso porque nós temos
um determinado tipo de serviço, quando há uma alteração de tarifa dentro de uma cidade, eu chego a atender 6.000 carros na minha loja em um período de 30 dias. E é complicadíssimo você ter essa redundância de dados. Eu tenho que contratar, às vezes, 3, 4 funcionários para ficar lançando guia de serviço dia e noite dentro do sistema. Então, é algo que é inviável e eu enxergo que é algo simples de ser feito. Eu já enviei solicitação, não me recordo se foi para Goiás, eu não lembro. Eu mandei uma solicitação, infelizmente não fui respondido, mas é uma coisa que eu gostaria de pedir aqui, que é algo que eu enxergo que é simples de ser feito e viável de ser feito, de fazer alguma API, fazer alguma coisa nesse sistema, tá? É isso que eu teria para compartilhar com vocês, fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rogério, pela contribuição. Você quer prosseguir? Porque eu acho que eu vou apresentar todos, o currículo de todos, e depois vocês batem papo, acho melhor. Voltando então, Rogério é graduado em Administração com MBA pela ESPM de São Paulo e complementação pela Universidade de Nebrija, na Espanha. Há 20 anos trabalha com a indústria de equipamentos de precisão, com foco em taxímetros e cronotacógrafos. Atualmente é diretor da FIP Instrumentos, ocupando também o cargo de secretário do CIBAPEM e a cadeira de VP da área automotiva da Abrapem. Bom, apresentando o próximo, senhor Anderson Fernandes de Souza. Ele é diretor fundador da Pesolab Comércio e Serviços Metrológicos Limitadas. É engenheiro eletrônico formado pela Universidade Santa Cecília e pós-graduado em Administração de Empresas pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, atuando há mais de 25 anos em pós-venda e assistência técnica de equipamentos de pesagem em empresas do segmento. É também membro do Comitê de Metrologia Legal e representante do Subcomitê de Permissionários da Remesp. E atualmente exerce a função de gerente técnico do Laboratório de Calibração em Massa, acreditado pela SEGECRE na Pesolab. E também vou apresentar o senhor Adriano da Silva Andrade, ele é CEO da Biomeditec. Adriano é formado em Engenharia Biomédica pela Univap, na primeira turma do Brasil em 2005, com vasta experiência no setor de saúde e pesquisa, tendo seu primeiro contato em 1997, quando fez patologia clínica e atuou durante 6 anos nas áreas laboratorial e banco de sangue. Em 2006, fundou a Biomeditec, uma das primeiras empresas de engenharia clínica do Brasil. Em paralelo, entrou para o time de avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação, em 2006, pelo IQG, e entrou em 2010 para o Time Avaliadores do Accreditation no Canadá. É formado também em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Poli-USP, trabalhou fortemente nas questões de segurança do trabalho em ambientes hospitalares. Também é especialista em gestão de saúde pública, onde prestou consultoria na atenção primária e terciária na rede pública de saúde. Em 2018, contribuiu na revisão do manual da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Em 2019, foi um dos contribuintes do selo de qualificação da ONA. Também é docente no curso de pós-graduação de Qualidade e Segurança do Paciente pelo SENAC de São Paulo e coautor do livro Gestão de Serviços em Saúde, da Estratégia à Operação, da editora Endes. Fundou em 2022 a H2A, empresa com a representação americana do modelo de acreditação hospitalar da AACI, onde realizou a adaptação do modelo no Brasil. Está como coordenador da ABNT CEE 304, comissão responsável pela tradução da norma ISO
7101 de 2023, Gestão de Organizações de Saúde. E, para finalizar, apresento o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor de Metrologia Legal da DIMEL e Metro. Marcelo é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo Imetro. É servidor há 19 anos no Imetro, exerceu atividades ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa. Atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume. Instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal, voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil, na OIML. Volto a palavra ao Luciano. Um bom debate para vocês. Obrigado. Vou passar a palavra para o Anderson Fernandes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente, representando alguns dos permissionários também. Agradecer à Remesp pela oportunidade, a comissão que organizou o evento. E é uma oportunidade bacana porque a gente tem condições de rever velhos amigos que nessa trajetória a gente foi conhecer novos amigos e conhecer mais assuntos, porque essa edição, das que eu já participei, é uma das mais completas em relação à diversidade de assuntos. A gente teve a oportunidade de falar com o presidente do Imetro, teve a oportunidade de conhecer assuntos como equipamentos não regulamentados na área de saúde, que, para minha surpresa, a partir de glicosímetros, eu sou diabético e não sabia quão atrasado está essa situação no Brasil. E além de falar de balança, que é o nosso negócio, né? Eu sou um permissionário voltado à grandeza massa e dentro do tema aí, como que a metrologia legal impacta no nosso negócio, isso impacta diretamente. Como os colegas já disseram, hoje nós não só reparamos equipamentos de pesagem, conforme preconiza aí a 457, as portarias já comentadas, mas nós atuamos como consultores praticamente, não só de clientes que nós atendemos, mas também colegas que estão entrando no ramo e se faz extremamente necessário toda essa revisão que foi comentada nesses últimos 2 dias, com a participação, sempre que possível, dos permissionários. Porque, assim como os fiscais, que também atuam na rede, os permissionários são a ponta da lança. Somos nós que estamos lá vendo equipamento que foi vendido, porque o fabricante ele vende. Ele muitas vezes não sabe para onde vai, nem o que vai fazer o instrumento. E nós, como permissionários, estamos vendo lá o equipamento que foi adquirido erroneamente, às vezes por má fé, às vezes por falta de informação. Estava conversando com colegas que teve uma grande multinacional que trouxe da outra unidade deles da Europa 25 equipamentos, que são equipamentos homologados fora, só que ele desconhecia completamente a necessidade de uma homologação no Brasil e iria colocar na linha de produção. Então, a partir dessa informação que nós temos e temos, a partir dessas oportunidades, nós temos condições de pegar e orientar esses clientes que não usem esse tipo de instrumento, porque aqui no Brasil as regras são outras. Existem outros de má fé, a gente recebe na Pesolab instrumentos que estão completamente descaracterizados e com nenhum tipo de atendimento à homologação, coisas do tipo.
comprados por clientes em plataformas digitais que simplesmente não conheciam nada de legislação. E até aos olhos de um fiscal, o equipamento que nós, às vezes, recebemos lá passa desapercebido. A gente só consegue identificar que é um equipamento pirata a partir do momento que a gente abre esse equipamento e vê que dentro do invólucro existe uma placa que não pertence àquele equipamento. Então, até para os fiscais isso é desafiador, em termos de equipamentos pirata. Então, eu acho que para o bom funcionamento de um permissionário no Brasil, eu acho que é fundamental a qualificação da equipe técnica desses permissionários e focar na inspeção e na fiscalização também dos permissionários. Hoje nós somos muito bem atendidos lá na região, pela Regional de Campinas. Rogério, com a sua equipe, atua brilhantemente. Nós somos todos os anos fiscalizados, o fiscal fiscaliza a oficina. Na compra de selos a gente também não tem tido problemas. E agora o Eduardo nos mostrou um caminho aqui que vai ser meio sem volta dos cronos. Eu acho que é um modelo excelente. Obviamente, como o Marcelo mesmo disse anteriormente, não dá para se replicar a todos os instrumentos, mas alguns detalhes, algumas nuances desse tipo de controle, eu acho que é perfeitamente aplicável para, por exemplo, massa. Os treinamentos de qualificação e requalificação de forma online, como eu vi nos crono, pode ser replicado assim, perfeitamente para a área de qualificação, não só dos funcionários, dos permissionários, mas para os fiscais, para que todos falem a mesma língua. A parte complicada hoje que a gente vê como permissionário, principalmente os pequenos, que tem pouquíssimas oportunidades de ter esse tete-a-tete com quem está fazendo o regulamento, é justamente a chegada da informação. Né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma grande companhia com uma capilaridade gigantesca no Brasil. Tinha uma particularidade, agora estou em uma pequena permissionária e isso é o que mais impacta hoje no dia a dia. Então, a informação, o treinamento, a qualificação, eu acho que é fundamental e é um caminho sem volta. Então, são essas as considerações que eu teria para fazer. A parte de células de carga, regulamentação de célula de carga também é um tema sensível que a gente precisa discutir também amplamente lá no comitê. Eu até comentei com o Gerson, com o Esteves, que é importante ouvir a parte da permissionária que está em campo, que está vendo o que está acontecendo também, para nós podermos sugerir alternativas aí também para melhorar o dia a dia. Porque o dia a dia, já dizia um professor meu no INSPER, a teoria na prática é outra. Então, a gente, se possível, ser acionado, ser consultado aí nas decisões seria muito importante. Obrigado, Fernandes. Pegando um gancho só nessa fala do Fernandes, né? Presidente do Inmetro, eu gostei da fala dele, porque eu acho que ele veio assim do IPEM e ele conhece um pouco a realidade da oficina permissionária, né? Então, eu fiquei bastante feliz quando o presidente ontem falou um pouco das permissionárias e ele entende a questão da qualificação. Eu vejo um futuro onde a permissionária vai ter mais responsabilidades, mas eu acho que com mais responsabilidades tem que vir a qualificação junto. E a qualificação é igual o presidente falou, procurar Remesp, procurar Abrapem, Cibapem, ele até falou uma Pronatec, né? Pronac. E assim, não tem outra saída, né, Fernandes? Qualificação. Eu vou passar a palavra agora para o Adriano, para contribuir um pouquinho também com a gente.
Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho, mas antes eu gostaria de agradecer pelo convite, professor Celso, a toda a Remesp. Para mim é uma honra estar aqui. Como vocês sabem, eu sou CEO de uma empresa da área da saúde, permissionária na área de balança e de esfigmo manômetro. Aprendi a falar rápido. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância desses dois instrumentos na área da saúde. Para vocês terem uma ideia, eu não vou falar muito na questão técnica, vou falar da questão mais de importância. Para vocês terem uma ideia, vamos falar de balança. Vocês sabiam que uma balança descalibrada, ela pode determinar se um feto ele vai ser enterrado ou ele vai ser descartado no resíduo hospitalar. Vocês sabiam disso? 500 gramas. Então, só aí a gente já está falando do quanto que é importante uma balança. São 500 gramas ou 25 centímetros. Balança, vamos continuar falando de balança. Peças anatômicas, né? Elas também têm um fator determinante também, né? Do que vai ser enterrado, do que vai ser guardado, né? Roupas hospitalares, né? Lavanderias hospitalares que lavam lá para os hospitais, né? Nós temos balanças plataformas também, trabalhando dia e noite na pesagem disso, e isso tem muita relação com dinheiro, né? Se pesar mais, vai se pagar mais, se pesar menos, se paga menos. Quando a gente fala de esfigmo, a gente está falando de uma pressão arterial confiável, né? Alguns anos atrás foi feita uma reportagem no Fantástico e demonstrou que mais de 70% dos nossos esfigmos que estão nos hospitais estão descalibrados. E aí? O que fazer? Nós, permissionários de esfigmo, por mais que a gente trabalhe nesses reparos, nós temos diversas marcas, né? Não é o caso da Honro, viu, Pobe? Mas outras marcas aí, que para vocês terem uma ideia, o reparo chega a ser 4, 5 vezes ao ano, 5, 6, 7 vezes. Então, principalmente os esfigmos aneroides, que são aqueles de bancada, aonde o próprio manômetro ele se descalibra num simples bater de mesa, né? Eu vejo como grande desafio na parte de permissionários a questão, vou pegar esse gancho do Luciano, essa questão de capacitação de corpo técnico, mas eu vejo um lado muito importante que é o quê? Que é a capacitação, não é nem capacitação, né? É a orientação do próprio cliente da área da saúde com relação à metrologia legal. Muitos não sabem que há essa obrigatoriedade de verificação periódica. Muitos não sabem. Muitos hospitais, nós prestamos serviços em todo o Brasil, né? A gente depara, às vezes, com alguns hospitais onde os IPENs são mais ativos, eles chegam, né? Chega lá no hospital e fala assim, surpresa, vim fazer verificação das suas balanças e dos seus esfigmos. E aí aquela movimentação, ninguém sabe para onde foi, para onde vai, o que fez, se não fez. Aí eles mostram certificados de calibração. Aí o pessoal do IPEM fala assim, não, eu vim fazer uma verificação periódica, eu não quero saber de calibração, né? E aí chega, faz a verificação, né? Passa, reprova, aprova, reprova, e chega no final da visita, aquela maquininha vai lá, baixa o boleto, né? E entrega para o diretor do hospital e fala assim, você tem X dias para você
né, arrumar o que precisa ser arrumado, que nós vamos passar aqui de novo. Então, assim, eu vejo, e isso é generalizado, essa questão, ela é generalizada no Brasil inteiro. Então, eu vejo que precisa de uma estrutura informativa por parte dos IPENs. Nós temos relacionamentos com IPENs de vários estados, pelo menos uns 6 estados. Cada estado ele trabalha de uma maneira, né? Por exemplo, eu não vou dar nome aos bois, né? Mas, por exemplo, tem IPEN de estado que a gente passa a relação dos equipamentos de metrologia legal e a gente, de forma parceira, vai lá e eles vão lá falar assim, nós vamos passar aí tal dia, né, nesse hospital para fazer a verificação. E eles vão lá, realmente passam, verificam, e aquele processo amigável. Tem IPEN de estado que fala assim, não tem o corpo técnico para fazer verificação periódica. Você que me mande os equipamentos lá para mim, que eu vou fazer lá no meu laboratório. Aí começa aquela saga de pegar os equipamentos e levar para lá. E tem IPEN que fala assim, eu não tenho pessoal e seja o que Deus quiser. Quando eu tiver tempo, eu passo, né? E aí a gente acaba realmente indo para as calibrações, que é para manter o mínimo de segurança possível, além de cumprimento das portarias com relação a reparo, né? Então, eu vejo como grande desafio essa questão dos IPENs, né? Dessa questão informativa, formativa, com relação aos estabelecimentos de saúde, né? E também, vocês falaram aqui também sobre essa questão de equipamentos não homologados, né, pelo Inmetro, né? Nos hospitais acontece muito com balança, principalmente aquelas balanças domésticas de plataforma, aquelas de vidro. Vira e mexe, você vai em consultório, vai em ambulatório, está aquela bendita, a praga está lá. E aí, nós, como engenharia clínica e como permissionários, a gente acaba chegando assim, olha, você vai ter que tirar essa balança. Como que eu vou ter que tirar essa balança? Acabei de comprar, ela é novinha. Tal. Olha, então, a gente acaba fazendo esse papel também de informação e até colocando o nosso na reta também, né? Porque é muito difícil você falar assim, você tem que tirar. Ah, mas e se eu não tirar? Eu sou autuado, porque eu estou sendo conivente. Então, era isso que eu queria falar, né? Sobre a questão dos permissionários, né? Da área da saúde. A gente tem ainda, eu vejo um mundo pela frente aí, né? É isso que eu queria explanar para todos vocês. Obrigado, Adriano, pela contribuição. Só reforçando, né, pessoal, a gente, lá na Toledo também, o que o Adriano falou é com relação à desarmonização, né, Adriano, com relação à atuação dos IPENs. Na Toledo, a gente também identifica algumas diferenças de atuação, né, e aí até por isso que foi a minha pergunta até para o Fábio no painel dele, né, de como que funciona essa divulgação dos regulamentos técnicos, né? Então, o Fábio até falou, não, a gente precisa melhorar, e eu achei legal isso que o Fábio falou, porque eu acho que é uma tarefa que o Fábio, o Felipe estava aqui também, de melhorar essa divulgação para a rede, não só a divulgação, mas acho que treinamento, né, Fábio? Que você tinha mencionado, que eu achei bem interessante. Uma outra coisa que o Adriano falou também é desconhecimento do público com relação à metrologia legal, né? Eu, quando não vivia no mundo de balança, a balança era um instrumento ali que ele passava desapercebido, né? Então, a gente ia no supermercado, comprava alguma coisa por quilo,
e a balança era um instrumento desapercebido. Eu acho que no público hoje, que não conhece, tem essa sensação, né? Então não sabe o que é o verificar ali por que tem aquele selo, ou muitas vezes nem olha para a balança ou qualquer outro tipo de instrumento, né? Isso, eu não sei se o Inmetro, né, poderia até... Tem algumas campanhas, né, sai até em alguns programas na Globo, Fantástico, falando dos programas de qualidade. Isso acho que reforça essa questão com o público, né? Uma outra, antes de passar para você, Marcelo, eu esqueci de comentar aqui com o Rogério, a questão do PSE. Eu acho que o PSE hoje ele necessita de uma reformulação, de uma modernização, né? Hoje a gente tem muitas oficinas com tablet, com celular, fazendo as OS, as ordens de serviço via celular, e hoje é muito manual o lançamento, a prestação de contas, né? Eu acho que poderia modernizar um pouquinho mais o esforço a ter essa parceria público-privada, né? A gente já conversou sobre isso também, contar com as empresas até para modernizar, né? Eu acho que hoje é um custo muito, muito alto para a oficina você ter a questão administrativa ali de ficar lançando esses selos, né? Passo agora a palavra para o Marcelo para finalizar. Obrigado, Luciano. Bom, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa, boa tarde a todos novamente. Gostei muito do que eu ouvi, para ser bem sincero a vocês. Vocês veem como é que a gente tem um cenário completamente vasto. A gente falou de taxímetro, de balanças no âmbito geral, na área de saúde, né, com a experiência que o Adriano trouxe. E aí a gente tem, né, uma série de assuntos diferentes para tratar, mas alguns pontos de convergência, onde a gente tem que buscar, talvez, colocar energia. E vocês falaram em qualificação. Qualificação foi uma coisa que a gente vem falando desde o início do evento ontem, né? Já antes da abertura, na verdade, eu vou confidenciar para vocês, o presidente me chamou no canto ali, estava conversando com o Celso, e falou assim: Marcelo, vamos colocar, né, juntar a Remesp com o PRONAC. PRONAC é o Programa Nacional de Capacitação da rede, só que ele é voltado para a rede. E aí a gente vê as diferenças, por isso tem que tomar muito cuidado, né? Não é aplicar o que a gente já aplica com a rede, porque a gente está falando de 26 órgãos, né, numa visão da fiscalização. Mas a gente já tem uma estrutura montada, né, e vai precisar treinar 3.500 agora. Aliás, esse número me espantou, porque 2 anos atrás a gente tinha 3.000. Então, olha como é que cresceu o mercado de oficina. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu sei que ele cresceu, né? E aí a gente vai, né, já tem esse comando do presidente, né, Celso? Já vai trabalhar junto com a Remesp para fornecer, porque realmente aí, por mais que você tenha EAD, tenha os recursos tecnológicos hoje, não dá para pensar que o Inmetro e a Admel vão sozinho fornecer capacitação para todas essas empresas ao tempo, a hora, a velocidade e qualidade que é necessário, né? E aí a gente tem Remesp, tem outros parceiros que têm vocação para contribuir nisso, e a gente conta muito com esse apoio. Então, capacitação é algo importantíssimo. Sistema, né? PSE e toda essa interface tecnológica, a gente precisa avançar nisso, e a gente vai precisar da cooperação de vocês, sim, para atuar, talvez para remodelar, reformular, refazer mesmo o PSE. O PSE foi desenvolvido num cenário com uma característica que talvez hoje já não se aplique mais, até pelo que a gente está querendo fazer com a oficina. A gente precisa evoluir nisso, e aí o sistema também é algo importante. A gente vai chamar a nossa área de TI. Na verdade, eu não estou contando com a TI só para desenvolver esse sistema, não. A
gente vai chamar a área de TI para ver como isso vai ser hospedado, como é que isso vai entrar no sistema do Inmetro. Mas o desenvolvimento, eu estou contando muito mais com a parceria de vocês do que com a nossa. A gente não tem gente, tem todas as dificuldades que já falamos exaustivamente, em toda reunião eu falo a mesma coisa para vocês, eu não vou repetir. Mas é para isso que a gente vai buscar essa aproximação com a TI e vamos trabalhar com vocês para reformular esses sistemas de maneira prática, objetiva, né? E buscando essa melhoria. E isso é para ontem, isso não é... Até porque não dá para voltar no próximo evento aqui e falar para vocês que a gente vai falar com a TI de novo. Aí já vai ficar ruim. O Celso, eu acho que ele já estava bravo comigo, chamou o chefe, já entregou para o chefe as deficiências, não é brincadeira, meu amigo. Mas o chefe já deu os comandos, então agora é partir para o trabalho. Né? Então, a gente vai botar energia forte nisso. Né? Uma coisa que vocês também colocaram, que é um trabalho contínuo. Esse sistema Inmetro é um sistema extremamente complexo. A gente tem, né, a ADMEL, a diretoria, 26 órgãos atuando, né, os 24 órgãos delegados e as 2 superintendências. Está com a possibilidade muito grande, já está, na verdade, no andamento da criação de mais um órgão delegado, que seria o IPENDF. E aí, imagina coordenar todo esse sistema. E o credenciamento de oficinas, isso é interessante passar para vocês, com toda essa dificuldade que eu estou falando, com toda esse dinamismo, a gente tem ainda uma particularidade das oficinas, que esse credenciamento, na verdade, nasceu nos IPENs. E é lá que ele tem que estar mesmo. Mas ele nasceu, né, tem um regulamento de 88, que foi a primeira portaria, 87. Eu nunca sei se é 88, 87, 87, 88. Vocês me perdoem, mas dá no mesmo. É antigo. 87, 88, né? Então, a gente tem um regulamento de 88 que regeu a matéria até 2015, por quase 30 anos. Isso ele foi aprovado pelo Inmetro, esse regulamento, mas ele sempre foi tratado dentro dos IPENs. Isso é bom, como eu falei, eu acho que é o jeito que tem que ser. Né? São 3 mil, hoje 3 mil e poucas empresas, não dá para isso ficar no guarda-chuva debaixo do braço do Inmetro, preso ali. Tem que estar nos IPENs. Agora, com essa falta de coordenação, acabou levando a uma desarmonização de procedimentos. Isso é natural. Né? Então, a partir, sei lá, de 2012, 2013, é que a ADMEL foi tomar pé do assunto e tratar, né, essa harmonização. Isso é um processo demorado, eu acredito que já tenha tido melhorias, mas é um processo contínuo e que a gente vai sempre buscando melhorar. E quais são os melhores, de onde veio o melhor feedback para dizer para a gente que está bom ou está ruim? Vem de vocês. E um ponto positivo, a gente tem eu já não tenho um número de cabeça aqui, mas tem vários IPENs aqui. Então, a rede está participando também, a rede participando diretamente desses eventos, desses fóruns, também engrandece isso. E já me perguntaram no Coffee Break, e é interessante se a gente também puder fazer eventos dessa natureza, né, localmente, porque muitas oficinas são pequenas, como você falou, Anderson, e aí, realmente, você deslocar uma oficina de um estado mais longe, né, uma oficina de pequeno porte, para cá, para São Paulo, seria muito bom se pudessem todas as oficinas vir para cá. Mas a gente sabe que tem dificuldade. Então, eventualmente, a gente também pode levar essas informações para elas, né, para aumentar essa massa de conhecimento. Isso é importante, né, induzir isso, incentivar isso no mercado. E aí, para encerrar minha fala, a gente já vem falando, mas só para reforçar, né, o que a gente quer das oficinas. Acho que está muito claro. A gente quer as oficinas fazendo o ensaio diretamente, atuando como braço do Inmetro, como braço do IPEN, né, aumentando essa capilaridade.
Está para ser aprovada no Conmetro, muito provável, muito em breve, a ENIC, a Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade. E um dos pontos-chave da ENIC é exatamente o aumento da capilaridade, não do Inmetro, mas do governo, né? Levar a infraestrutura da qualidade para o governo, para o resto do país, né? Aumentar a capilaridade de todo o fornecimento desse serviço. E aí a gente vai pensar, uma vez me perguntaram, vamos colocar mais alguém para fazer ensaio? Mas quem? Já tem 3 mil empresas. Já tem empresa suficiente para atuar nesse processo. Eu não acredito que a gente precise de mais. A gente precisa melhorar. E é claro, quando você melhora isso, né, você dá oportunidades, dá todas as possibilidades, fica a gente pelo caminho, isso é normal, outros vão se agregando. Isso aí, como aconteceu com os PACs no passado, é o caminho natural. Mas, então, o futuro da permissionária, né, é atuar na execução de ensaios, né, atuar nisso, e aí onde a gente consegue, né, junto com a nossa rede, supervisionar toda essa infraestrutura através da permissionária. Você fiscaliza a permissionária, eu estou fiscalizando os equipamentos, eu estou verificando os instrumentos. Então, se eu tenho problemas, aí olha como é que a gente consegue melhorar até a investigação. Se eu tenho problemas num determinado segmento, eu vou olhar, aquela permissionária está com problema. Qual é o problema? Vou chamar. A gente pode ver, eventualmente pode descredenciar. Isso faz parte do processo, mas é todo um processo que está ele já foi pensado, já foi analisado, a análise de impacto regulatório, né, conduzida pela DIART, levou a isso, e a gente não está falando só do regulamento da regra de oficina, é agregar valor na manutenção, é trazer a oficina para dentro. Naquela nossa live, né, a pergunta de $1 milhão do Gerson foi se a oficina fazia parte do controle metrológico. Faz e tem que estar cada vez mais inserida nesse controle metrológico, com toda a responsabilidade, naturalmente, com toda a supervisão, mas esse é o caminho, não há espaço mais para a gente pensar. O presidente falou aqui ontem, não dá para fazer balança, bomba e taxímetro, isso nos IPENs, a gente tem que fazer outras coisas. E não dá para pensar na infraestrutura que isso demandaria do Estado, né, para só o Estado fazer esse serviço. Então, a gente já tem exemplos de sucesso, a gente já tem um grau de maturidade no mercado, né, no segmento todo, que permite evoluir para isso, e agora é colocar o que está faltando, está com defeito aqui, a qualificação está ruim aqui, vamos colocar isso para frente, vamos trabalhar. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para dar espaço e agora partir para levantar voos mais altos e começar a olhar os pontos de teste, onde é que nós vamos testar, na saúde, vamos aqui, nas balanças, vamos ali, bomba, partir para tudo, no taxímetro, claro, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, com toda a atenção, como eu vou repetir, TI é algo importante para fazer o controle disso tudo, senão como é que você vai dar conta de controlar milhões de instrumentos, né, não dá para fazer isso no papel e na caneta. Digitalização vai ter que ser um ponto que a gente tem que avançar muito, mas eu acho que a gente está num bom caminho, tem bons parceiros e vamos embora. Era isso, meus amigos, tinha para trazer. Obrigado, Marcelo. Abrir para perguntas agora? Vamos abrir para perguntas, se alguém tiver. O pessoal só está levantar a cansado mão, já. se identificar. Salvador, lá no fundo. Boa tarde a todos. Salvador, Ceciliano Balanças. Eu vou fazer alguns comentários importantes. Tive a oportunidade de fazer calibração em hospitais públicos e fica uma dúvida, porque a fazer as balanças me deparou em 600 gramas em balanças de UTI, nascimento de criança. E 2 hospitais diferentes, e as diferenças de pesos
eram grandes. A pergunta é, será que todo mundo que nasceu aqui tem o mesmo peso que está escrito? Né? Seria uma boa observação aí para a gente enxergar esse ponto aí, principalmente em hospitais. Tive no México a semana passada e enxerguei lá a selagem das balanças, né? O que me deparou foi que 2020 estava lá 2021, 2022, 2023 e 2024 colado nas balanças. A pergunta é, será que não falta um pouco de selagem e a gente levar isso para o cliente final? Porque há uns 5 anos da pandemia para cá, as balanças estão sem selos, as balanças estão praticamente largadas na rua. E os clientes vêm pedir isso para a gente. O IPEM não vai fazer mais as balanças? Também fica um ponto importante para a gente enxergar isso. E aí, para o Anderson, fica uma pergunta importante aí, não sei se ele vai conseguir responder. A gente vem com a questão de aprovação de célula de carga, né? Eu vou fazer uma observação importante. A maior parte das balanças de comércio são balanças importadas por fabricantes grandes e comercializam no Brasil. Fazem a aprovação de modelo, passam e comercializam. E muitas balanças clandestinas são China e não tem aprovação. Porém, se você abrir uma balança aprovada de custo baixo, é idêntica às balanças chinesas. A pergunta é, a aprovação de célula vai caber a esse instrumento? E qual que é a diferença de uma balança aprovada em grande escala por vários fabricantes com essa balança chinesa que estão se comercializando aí? Salvador, por isso que eu comentei que essa questão da homologação das células de carga, nós devemos consultar os permissionários, porque isso é muito comum de acontecer. Então, é um tema delicado. Com relação a balanças sem homologação no Brasil, acho que é unânime, né? Não tem cabimento termos esse tipo de equipamento funcionando no país. Agora, em relação às células de carga, é um tema delicado que a gente vai ter que explorar aí, e com a participação do comitê específico aí de homologação de células de carga, eu acho que os permissionários têm muito a contribuir. Eu acho que não é só uma questão de fabricação e homologação no Brasil. A gente tem que entender como que funcionam esses instrumentos, porque hoje eles são aplicados não só em NPA, mas também em tanques balança, em empilhadeiras. Assim, a gente está vendo uma demanda na indústria que precisaremos contemplá-las para poder preparar os permissionários e até mesmo a rede para saber como atuar nessas situações. Né? Então, hoje fala em célula de carga, imagina logo uma balança rodoviária, uma balança de piso, uma balança de comércio. Mas essas mesmas células de carga são aplicadas em instrumentos de pesagem diversos, mesas que compõem automações, enfim, pás carregadeiras. Então, tem inúmeros instrumentos fora do convencional que precisarão ser contemplados também para uma melhor análise e uma melhor atuação. Obrigado. Eu vou pegar esse gancho das balanças, né? O primeiro do recém-nascido, né? A gente tem um, como se diz, nós temos um problema, né? Que é o quê? É a BIOS, né? Que é a pessoa que está lá anotando lá o peso, né? Então, não adianta nada você ter uma balança... Exatamente. Você ter uma balança calibrada, né? Com tudo certinho, e você não conseguir fazer a transcrição. 99,9% dos hospitais fazem transcrição, tá? Então, esse é um problema que a gente tem, não só na metrologia,
mas sim no registro seguro dos dados de pacientes. Isso é um grande desafio hoje que a gente encontra hoje nas instituições hospitalares. Sobre a balança, sobre a selagem que você falou, instituições sérias, elas fazem o que a gente está falando aqui, que é ter o permissionário como braço, ok? Que é o quê? Que é ele manter a qualidade. Por exemplo, nos hospitais onde a nossa empresa trabalha, ela faz a calibração das balanças. Ela calibra, cria um certificado, faz o certificado, independente se houve verificação, se houve selagem ou não. Então, esse é um grande... Eu venho aqui até falar que isso não é muito comum nas instituições hospitalares, mas as instituições hospitalares sérias, né, que trabalham programas de acreditação hospitalar, vamos fazer uma tradução, né, porque a gente fala bastante, né, acreditação. Acreditação, hoje, para mim, está bem consolidado. A acreditação é em metro. Quando a gente fala de certificação em saúde, aí, esses hospitais que trabalham certificação em saúde, eles têm isso como cultura da segurança. Tá? Só para a gente deixar isso bem... Então, assim, e pensando que menos de 10% dos hospitais do Brasil trabalham essas certificações de saúde. Isso é uma coisa, é um grande caminho que a gente tem, e é o que a gente tem feito junto com a Remesp, né, na comissão da ABNT, que é a Comissão 304, que está tratando essa gestão da qualidade em instituições de saúde. Então, a gente tem trabalhado para que a gente possa trazer esse olhar não só da qualidade em gestão de saúde, mas, assim, unir todos os elos, Inmetro, Anvisa, unir tudo. Esse é o principal objetivo hoje dessa comissão e na tradução dessa norma. Mais alguma pergunta, pessoal? O Renato lá atrás. Boa tarde a todos, prazer, Renato da Molitian Balanças. Primeiramente, agradecer a todos aí pela oportunidade e, Marcelo, gratidão aí pelo que você falou, somos uma permissionária pequena e, como o Anderson Fernandes disse, nós somos a ponta da lança ali. Muito obrigado mesmo por você enxergar nós dessa forma, porque às vezes nós somos enxergados diferentes, como concorrentes. Às vezes parece que estão restringindo algumas coisas para que a gente não possa atuar. Então, a gente encontra muita dificuldade em campo, e às vezes até para pequenas informações. Então, eu queria te agradecer mesmo e dizer que nós estamos de coração realmente aberto para que a gente possa contribuir com os fabricantes também, e a gente levar as informações necessárias, ser capacitados por vocês, se forem o caso, para que a gente possa contribuir cada vez mais para um bom crescimento do país. Porque essa parte de marca de selagem também, os clientes falam que ele vem aqui e aí cobra. E quando não aparece, eles também acabam cobrando. Outra coisa, Marcelo, não sei se vai ser abordado amanhã, mas eu queria saber como que funciona, porque a gente encontra muito no mercado empresas que só fazem calibração. Não faz o ajuste. Ele não é um permissionário do Inmetro, não pode romper o lacre, porque não tem um lacre. E, cara, às vezes o cara fica 2, 3 anos atendendo o cliente e o ajuste da balança, ela tem desvios, ela se perde com o tempo de uso. E é o que a gente vai discutir sobre a qualidade. Dependendo da qualidade da sala de carga, não dura nem 3, 4 meses um ajuste que ele fez. E aí você vai lá, o cliente fala assim, fulano me cobra R$50, ele me faz 10 balanças em meio-dia, ganha 500. Fulano me cobra 40. E, às vezes, quando a gente consegue entrar, você passa os primeiros 20 quilos, você já vê que a balança está com um desvio grande. E o cliente, por ser leigo, não saber do certificado, ele acaba aceitando tudo, então ele finge que foi calibrado, finge que foi atendido e vai levando tudo no fingimento. E talvez o produto final dele ou está mais doce, ou menos doce, mais salgado, menos salgado, ou mais rígido, menos rígido. E aí eu queria saber como que a gente poderia
não sei, eu não sei nem explicar, porque a RBC também permite isso. Tem empresas que são RBC, que é uma certificação muito mais árdua de se tirar, é uma certificação que tem um peso muito grande, e a empresa ela só é RBC, só faz calibração, mas não pode ajustar o equipamento porque ela não pode romper. Em uma grande maioria dos equipamentos classe 3 é necessário que você rompa o lacre para que você possa fazer o ajuste. Então, a gente encontra isso muito em campo. E eu tive a oportunidade de conhecer, quando fui gerente nacional, numa empresa de assistência técnica, farmácias de manipulação. E outra coisa também que eu enxergo, que muita gente vai no médico, olha, troca minha receita, não está fazendo efeito, ou toma medicação e aí dá efeitos colaterais como dor de cabeça, e, na verdade, é o processo a qual passou. Algumas farmácias, ou a grande maioria que eu conheci, trabalham com, às vezes, balança de 10 em 10 miligramas, 2 casas, e vende comprimido de 20 miligramas, sabe? A margem de erro pequena, próximo daquilo que ela trabalha. É outra coisa também que a gente vai lá e fala assim, mas o cara me cobra R$30 para calibrar. Eu não sei se eu estou sabendo perguntar ou se a gente vai restringir isso. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Ou se isso vai ser debatido amanhã também, né? Talvez eu estou me antecipando. Tua pergunta é pertinente, Renato. Não, você vê, são vários assuntos, né, que acabam se encaixando dentro dessa questão de pesagem, qualquer coisa que envolve metrologia. Primeiro, calibração, a autorização para calibração, que é a acreditação, né, para RBC, ela é completamente diferente mesmo do que a gente fala aqui da verificação. Aliás, calibração e verificação são operações distintas. E realmente, uma empresa que é autorizada, que é acreditada para fazer a calibração, ela não pode não ser, né, autorizada para fazer o ajuste. Claro que isso pode acontecer. Assim como aqui a gente tem várias empresas que são oficinas permissionárias e também são laboratórios acreditados, são acreditadas para fazer, né, a calibração, a RBC do instrumento. Né, isso são chapéus que a empresa pode ir conquistando, pode ir agregando no seu portfólio de serviço, não tem nenhuma restrição, mas são regras diferentes, então ela tem que atender regras diferentes, né, em momentos distintos, isso aí não tem jeito. O que, pelo que você está relatando, é importante, né, é fundamental, é uma medida não regulatória, que a gente chama, que muitas vezes surte mais efeito até, mas ou precisa vir junto com as medidas regulatórias, que é conscientização, é informação. Né? Hoje, né, a gente tem muito mais facilidade de levar a informação através de vocês, através dos IPENs, através das redes sociais. Né? Então, é também um eixo que a gente está se preocupando muito em levar adiante, que é da comunicação. Mas os pontas de lança são vocês. Então, é mostrar para o cliente de vocês, na hora até de vender o serviço, né, o que aquilo representa. Né? Qual a importância de ter uma balança não só calibrada, porque realmente ter balança calibrada não significa muita coisa. Né? A calibração não resolve, porque você tem que saber, né, se aquele certificado, se aquele resultado ali atende ao objetivo ali pretendido. Então, levar essa informação através de vocês, a gente está fazendo também trabalhos com a comunicação, com redes sociais, com divulgação, mas levar isso através de vocês para o cliente, isso tem que chegar no cliente de vocês, até para ajudar na hora de vocês defenderem, né, os preços dos serviços de vocês. Isso é fundamental, entendeu? Mas são ações que vão além da regulamentação. Elas têm que ir junto, né? Mas não é só colocar regra, entendeu? Você colocou também um ponto importantíssimo das farmácias de manipulação, de qual balança é adequada para cada medicamento. Isso aí é informação. Tem também a fiscalização da Anvisa, né, de toda a parte da farmacológica aí, mas vocês também têm que ser indutores dessa informação de levar. Olha só, isso que você está fazendo está errado. Claro, vai resolver em todos os casos? Não, mas aquele leigo que só não está atendendo por desconhecimento, ele já vai buscar se adequar. Tá? Mas isso aí é extremamente importante.
Obrigado, Marcelo. Acho que nosso tempo já estourou. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, me procura. Tem mais alguma pergunta? Não? Tem uma pergunta? Eu tenho. Pode ser a última do dia? Eu queria que você perguntasse quantos aqui são permissionários. Quantos permissionários nós temos aqui? Levanta a mão, pessoal. Quantos vão Não, participar eu digo amanhã? pela expressão que a gente tem buscando, né, atender e atingir esse público, e eu fico feliz de saber que o pessoal levantou a mão com maioria. Então, graças a Deus. Né? E amanhã que vem as questões, tá? Amanhã vem as questões. Eu não queria dar spoiler para amanhã, né, porque amanhã acho que é especial para as permissionárias, né, então, quando começou a falar de permissionário aqui em cima, até eu queria perguntar muitas coisas, mas eu falei, não, vou me segurar para a gente amanhã ter um debate rico e técnico muito bom. Né, então, eu estou numa expectativa muito grande para o dia de amanhã. Encerro aqui o painel, pessoal, agradeço a atenção de todos, mais uma vez agradeço a Remesp, agradeço também aos meus companheiros de mesa, agradeço ao professor Celso pela oportunidade e que o ano que vem a gente tenha novamente um painel de permissionários e dobre o número de permissionários presentes aqui na plateia. Obrigado, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação. Vamos fazer a foto oficial. Pedir por gentileza para todos permanecerem. Professor Celso, suba ao palco novamente para fazer o encerramento. O encerramento é com você.